Olá, tudo bem com você? Eu postei agora há pouco em meu blog outraleitura.com.br um texto com o título Adventistas dando ouvidos a falsos ensinamentos. Um assunto que tem me preocupado, tenho procurado produzir materiais, meu amigo pastor Eleazar Domini também e outros, a fim de que as pessoas, a igreja, os irmãos possam estar apercebidos a respeito de um assunto que tem se infiltrado em nosso meio e que tem trazido algumas preocupações. Eu quero ler com você aqui então esse texto e convidá-lo também a ler em meu blog depois com mais calma, com mais atenção e ficar realmente atento para esse tipo de coisa. Eu começo assim, um amigo, melhor dizendo, a seu amigo Timóteo, o apóstolo Paulo, escreveu. Esse é o texto de 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, quando nós vemos cristãos dando ouvidos a mestres que colocam em dúvida a inspiração da Bíblia, a infalibilidade das Escrituras, percebemos que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de fato, antecipou uma sombra que ameaçaria constantemente a Igreja de Deus, especialmente nestes dias de dúvida, de descrença em que estamos vivendo. Se duvida, saiba que há pessoas questionando a inspiração divina do apóstolo dos gentios, ainda que conheçam textos como estes que eu vou agora citar aqui também. Atos 22, 14 a 16 e depois Atos 26, 16 a 18. O Deus de nossos pais, de antemão, aqui se refere a Paulo, designou Paulo para que conheças a sua vontade. Então, Paulo foi designado para conhecer a vontade de Deus. E vejas aquele justo, aqui se refere a Jesus, e ouças a voz de sua boca. Olha que interessante. Paulo ouviria instruções diretamente da boca de Jesus, segundo aqui o texto de Lucas, de Atos, escrito por Lucas. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Então aqui é dito por Lucas, inspirado por Deus também, que Paulo ouviria aquilo que Deus falaria para ele, visto e ouvido, e veria também coisas maravilhosas da parte de Deus. Muito bem. E o texto de Atos 26, 16 a 18 diz assim: Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Você percebe que Paulo, então, é um profeta de Deus? Aqui, Jesus está dizendo que apareceu a ele, constituiu Paulo ministro e testemunha, e diz que apareceria mais vezes para ele também. Isso é um papel profético, Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, diz aqui Jesus, diz aqui o nosso Deus, para os quais eu o envio. Ele enviou Paulo aos gentios, ok? Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Fica muito claro na Bíblia, então, que Deus chamou Paulo para uma missão especial, que Deus se revelou a Paulo, que Deus deu a Paulo visões, instruções pessoais. O ministério de Paulo realmente foi muito especial. E esse chamado especial de Paulo e a missão dele também foram reconhecidos pela igreja cristã primitiva, tanto é que Pedro escreveu o seguinte lá em 2 Pedro 3, 15 e 16. Olha só. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Você percebe aqui que quando Pedro diz as demais escrituras, ele está incluindo também as cartas e os escritos de Paulo. Portanto, para o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, as cartas
os escritos de Paulo eram escritura, ou seja, inspirados pelo mesmo Espírito Santo que inspirou Isaías, Ezequiel, Jeremias, Mateus, João, Pedro e os demais autores inspirados da Bíblia. Isso é muito interessante, não é? No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White também comentou a respeito do ministério abençoado de Paulo, da sua missão, e eu vou ler para você aqui algumas citações desse livro. Ela diz assim: Paulo declarava que sua mudança de fé não tinha sido gerada por impulso ou fanatismo, mas fora resultado de irresistível evidência. Em sua apresentação do Evangelho, ele procurava tornar claras as profecias relativas à primeira vinda de Cristo. Mostrava irrefutavelmente que essas profecias se tinham cumprido literalmente em Jesus de Nazaré. O fundamento de sua fé era a segura palavra da profecia. A oposição tornou-se tão violenta que não foi permitido a Paulo continuar seus labores em Damasco. Um mensageiro do céu ordenou-lhe retirar-se por algum tempo e ele foi para a Arábia, onde encontrou um refúgio seguro. Você sabia que Paulo passou um tempo na Arábia e ali foi ensinado diretamente por Jesus? Olha que interessante. Ali na solitude do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Recapitulou calmamente sua experiência passada, possuindo-se de genuíno arrependimento. Buscou a Deus de todo o coração, não descansando até que tivesse a certeza de que seu arrependimento fora aceito e seus pecados perdoados. Anelava, desejava a certeza de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro. Esvaziou a alma dos preconceitos e tradições que lhe haviam sido, que até então, tinham modelado a sua vida e recebeu, presta atenção nesse ponto, nesse trecho aqui agora, e recebeu instrução da fonte da verdade. Jesus comungou com ele e confirmou-o na fé, conferindo-lhe uma rica medida de sabedoria e graça. Jesus pessoalmente ensinou Paulo nesse período em que ele esteve lá no deserto da Arábia. Jesus, como diz aqui o texto, recebeu Paulo instruções da fonte da verdade que é Jesus. Portanto, além de inspirado por Deus, Paulo foi educado. Assim como os discípulos tiveram lá seus 3 anos e meio de tempo de educação na presença de Jesus, quando encarnado aqui, Paulo também teve seu tempo de ensinamento, já com Jesus pós-ressurreição, ali, enquanto esteve na Arábia. Ele foi devidamente preparado. Resumindo então, o apóstolo Paulo foi chamado e ensinado diretamente por Deus. Seus escritos são tão inspirados quanto o Antigo Testamento, os Evangelhos e as demais cartas do Novo Testamento. Isso é confirmado por autores igualmente inspirados, como o profeta canônico Pedro e a profetisa não canônica Ellen White. A despeito disso, encontramos na internet declarações infelizes como a que eu vou ler agora. Preste bem atenção nesse trecho agora. É uma fala do ex-pastor presbiteriano Caio Fábio. Eu o respeito como ser humano, como religioso, enfim, mas essas palavras aqui ditas num vídeo, cujo título é A Única Palavra de Deus é Cristo, quem disser que a Bíblia é herege, postado em 26 de 8 de 2020 no YouTube. Eu não posso de forma alguma concordar com essas palavras aqui de Caio Fábio. Ele diz assim, abre aspas, para mim, o único verbo, a única palavra de Deus é Jesus. O Velho Testamento é inspirado, o Novo Testamento é inspirado, Jesus é a encarnação da verdade. Vocês pensam diferente de mim? Quem está na heresia são vocês. A única encarnação da verdade absoluta de Deus é Jesus. Portanto, Paulo não conhecia essa verdade absoluta. Ele teria que viver muitos anos e anos e anos e nunca conheceria essa verdade absoluta como eu, que já sou mais velho do que Paulo, que já tenho mais tempo de fé do que Paulo teve. Nasci num tempo de Bíblia para ler. Ele não. Ele não tinha nem as cartas dele para corrigir. Risos. A única palavra de Deus é Cristo, cara. Quem disser outra coisa é herege. Herege. Se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus, você é um herege. Bom, se isso qualifica um herege, eu sou então um herege, porque para mim, sim, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil por uma série de coisas. Eu fico com a Bíblia, eu fico com Paulo. E note, aqui Caio Fábio, ele sugere que Paulo não tinha todo esse entendimento
que ele mesmo, Caio Fábio, teria mais entendimento do que Paulo, mas acabamos de ver que Paulo foi educado pessoalmente por Jesus. Bem, é uma declaração realmente infeliz, repito, com todo respeito ao homem por trás dela, mas eu não posso concordar de forma alguma com essas palavras aqui. Isso é muito forte, né? Bem, um dos maiores popularizadores da ideia de Jesus como a chave hermenêutica da Bíblia, Caio Fábio, acaba com isso, então, estimulando as pessoas a criarem um cano dentro do cano, você percebe? Aliás, eu gravei aqui no meu canal um vídeo, quero convidar você a assistir, é muito importante conhecer esse assunto, saber o que está acontecendo, chave hermenêutica, ou desculpa para o erro. Porque a ideia dessas pessoas é a seguinte, só o que Jesus disse, só o que está registrado aí nos evangelhos, é que realmente consiste na palavra de Deus. O que está fora dessa chave hermenêutica não seria então palavra de Deus. Por isso que eles desprezam o apóstolo Paulo. Por isso que quando Paulo condena alguns pecados sobre os quais Jesus não falou nos evangelhos, eles consideram isso como sendo ideia apenas de Paulo. Então, é o ser humano quem escolhe aquilo que é inspirado e aquilo que não é. Na verdade, atendendo às suas conveniências. Você se lembra quando Jesus estava caminhando para Emaús com aqueles discípulos e é dito que para ensiná-los, para revelar-lhes aquilo que eles precisavam saber, Jesus começou por Moisés e por todos os profetas, explicando o que a seu respeito constava nas Escrituras? Portanto, a Bíblia é a própria chave dela mesma. A Bíblia é a chave hermenêutica para entender a Bíblia, e não esse ou aquele aspecto da Bíblia. Como eu disse, criando-se assim um cânon dentro do cânon. Todo o cânon para nós é inspirado, para nós adventistas do sétimo dia, para os protestantes, enfim, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E é um erro estabelecer aí chaves, aspectos que possam limitar livros ou palavras ou partes da Bíblia e escolher outras para não serem inspiradas. Isso é muito, muito conveniente. Não se sabe o que é mais triste, eu digo aqui nesse artigo também. Ver influenciadores adventistas não mais suportando a sã doutrina, pelo contrário, se rodeando de mestres segundo as suas próprias cobiças, alguns desses, além de desprezar Paulo, como faz aqui também Caio Fábio, além de desprezar Paulo e tudo aquilo que na ótica deles não passa pela chave hermenêutica imaginária deles, eles desconsideram também Ellen White, tratando-a quase com o mesmo desprezo com que Caio Fábio trata o apóstolo Paulo. Esse tipo de postura já estava prevista, e eu coloquei aqui um link, para um texto em que o Vanderlei Ricken e eu trabalhamos a ideia, anunciada já nos livros de Ellen White, de que nos últimos dias haveria um desprezo para com aquilo que ela escreveu. E esse desprezo, ele anteciparia passos que serão dados fatalmente, infelizmente, caso a pessoa não mude, não se arrependa, para a descrença na própria Bíblia. Então é preciso tomar cuidado com esse tipo de atitude, porque a pessoa pode acabar transpondo uma linha de não retorno, quando incorre nesse problema. Aliás, eu encerro aqui esse texto, citando realmente Ellen White, dois textos dela, um que está mencionado ali no Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, na página 117, que foi publicado originalmente em 1897 no Bible Echo, e o outro do Grande Conflito, na página 526. Preste bem atenção nesses dois textos com os quais eu vou encerrar então este vídeo. Quando pessoas mencionam a alta crítica e se arrogam o direito de julgar a palavra de Deus, chamem a atenção delas para o fato de terem esquecido quem foi o primeiro e o mais sábio dos críticos. Você sabe muito bem quem foi, né? Aquele que tinha centenas de anos de experiência prática. É ele quem ensina os assim chamados autos críticos de hoje. Deus punirá todos quantos, a exemplo desses autos críticos, exaltam a si mesmos e criticam a santa palavra de Deus. Tremenda advertência, não? E agora o texto do Grande Conflito, página 526, que diz: nada há que Satanás mais deseje do que destruir a confiança em Deus e em sua palavra. Os que estão indispostos a obedecer-lhe os preceitos esforçam-se por subverter a sua autoridade. Eu vou repetir esse trecho final aqui. Os que estão indispostos em obedecer a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, os mandamentos e orientações sagrados que estão ali, os que estão indispostos a obedecer os preceitos da palavra de Deus, esforçam-se por subverter a sua autoridade. São os subversivos
da palavra de Deus. Interessante, né? Como no século XIX essas coisas já estavam previstas, que haveria pessoas que, para manter suas práticas pecaminosas, sua vida desalinhada com a palavra de Deus, prefeririam subverter a palavra, distorcer os ensinos da palavra para manter ali o seu caminho torto. Que Deus realmente nos ajude a enxergar esses perigos que estão rodeando o povo de Deus. Que Deus nos ajude a nos manter firmes pelo que é certo, pelo que está na palavra de Deus, toda a escritura inspirada. Que Deus nos ajude a valorizar o ensino dos profetas. Paulo deu a vida pelo evangelho. Paulo morreu por essa mensagem. Paulo amava profundamente Jesus. Como não tratar com seriedade um homem desse? Ellen White, a mesma coisa. Viveu para servir, para pregar o evangelho, foi muitas vezes perseguida, maltratada por amor a Jesus. Vamos desprezar também os conselhos dessa mulher especial? Vamos viver à luz dessas revelações, porque é o melhor para nós. E vamos nos arrepender se estivermos pregando contra isso, porque a advertência de Deus é muito séria para com aqueles que estão distorcendo a palavra de Deus, deturpando a palavra de Deus, subvertendo as verdades que Deus revelou por meio de seus profetas. Que Deus nos ajude realmente a viver à luz desses ensinos e atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Permaneçamos firmes. Esta é a igreja de Deus. Este é o barco que conduz seu povo até o porto seguro. Ele sofrerá abalos, vai bater num ou no outro iceberg aqui, mas enfrentará essas oposições, essas dificuldades e chegará até o fim. Estudamos essa semana uma lição da Escola Sabatina tão bonita que fala aí do remanescente. Que nós possamos ser esse remanescente fiel, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e dão valor ao testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.